Que a paz seja com todos. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos apenas do princípio da dores que anunciei prenúncio de meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis no direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedecendo meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o hino de Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reinam em glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, batai e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, Tu descobrem, Tu veem, abençoe Teus filhos com saúde, doce justiça, que Tua e toda glória, para todo sempre, ó Pai. Pedi ao Pai uma bênção para te facilitar, que todos possam compreender o significado de minhas palavras. E antes de começar a responder a pergunta, uma vez mais, reitero, não sou religioso, sou teodidata, filósofo da liberdade consciencial. Minha missão aqui na Terra é justamente libertar os que me ouvem das fantasias e dos engodos dogmáticos. Tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Pessoal, boa noite. Informem suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se querem que repassemos as perguntas ao Henri Cristo. Tem pessoas reclamando da conexão da internet, estamos realmente com problemas sérios aqui em Brasília em relação à internet. Espero que resolvam, a operadora. Bom, e acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Sochi, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1 e o 2. O volume 1 contém a história de Henri Cristo e o volume 2 contém a doutrina. Baixem depois da live do Henri em PDF gratuito, gente. A primeira pergunta é de Araão de Israel. Queria saber sobre o judaísmo e o cristianismo atualmente. Bem, o judaísmo, já que justamente está falando de Israel, o judaísmo sempre existirá. Pode chover, fazer sol,
sempre existirão judeus que se comunicarão com o Altíssimo de acordo com a tradição deles. Que eu, da minha parte, tenho que falar do cristianismo, que está, infelizmente, muito desespecificado, tem muita fantasia no cristianismo. Vou falar mais do cristianismo, porque, infelizmente, os que se dizem cristãos, os que se pensam cristãos, a maioria esmagadora, nem sequer lembram do que ensinei. Por exemplo, a parte mais importante que eu ensinei aqui há 2000 anos, nenhum por cento de 1% dos que se pensam cristãos utilizam, lembra. Que eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo do que se passa e te abençoes. Mateus 6, versículo 6. E a maioria esmagadora esqueceu, não viu, nem leu isso e nem se interessou, e está indo procurar Deus em templos barulhentos, onde fazem de tudo, chantar budismo, vendem de tudo, até arroz, o feijão milagroso, vendem sombrinha milagrosa, vendem de tudo. Tudo porque se esqueceram do que eu ensinei. Então, os cristãos, existem milhares de seitas diferentes, inventaram tudo que é possível à imaginação para oferir lucros, tudo em nome do lucro. Não é só chantagem do dízimo. Tem uns que pedem não 10, mas 20, 30% do dízimo do trabalhador. E então tudo isso aí é um absurdo dos absurdos. Mas tudo isso eu previ, eu disse há 2000 anos que ia acontecer, que quando tivesse todas as coisas, eu disse ainda há 2000 anos, até que eu seria a priori rejeitado por minha geração. Por que eu sabia que eu ia ser rejeitado? E por que eu estou sendo rejeitado a priori? Porque todos aqueles que fazem chantagem do dízimo, todos aqueles que vêm meu nome antigo, obsoleto, Jesus, vêm sacramento, eles são contra mim, é claro. Então, eu vos digo, está chegando a hora em que eles vão ter que arranjar o que trabalhar para sobreviver. Inclusive, está chegando aquela hora que eles virão dizer assim, conforme está na Bíblia que eu disse, Senhor, Senhor, os falsos profetas, Senhor, 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 em teu nome expelimos demônios, Senhor, em teu nome curamos enfermos, Senhor. E eu lhes direi, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está escrito sobre isso, porque eu sabia já naquela época que quando eu voltasse, além das guerras, rumores de guerra, além das perseguições, todas as coisas horrorosas que estão acontecendo, também, inclusive, principalmente em guerra, eu sabia que eles tinham usado de todas as formas imagináveis e até inimagináveis para oferecer lucros à custa de meu nome antigo, obsoleto, Jesus. Por este motivo que meu pai me mandou com um nome novo. Inclusive eu disse que enviariam em meu nome, orai e vigiai que ninguém vos engane. Falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. E eles vieram em meu nome antigo, obsoleto, e fazem coisas horrorosas. Tudo está se cumprindo rigorosamente. Esse clima aqui está frio, mas vamos lá ver. Vamos adiante. Posso fazer a próxima, então? A próxima pergunta é do Diego Soares, de Goiás. O ING pode falar do Papa Leão XIV? Claro que posso falar. Esse novo herdeiro esse novo herdeiro da Madonna do Apocalipse 17, parece que ele é inteligente, parece que ele é muito mais inteligente do que os antecessores, e ele está querendo, parece que, arrumar a casa, né? Dentro daquilo que é possível. Por exemplo, pelo menos é o que eu vi que ele está querendo que parem, depois de eu ter falado tanto, é claro, mas parem de venerar a minha genitora,
de outrora como mãe de Deus. Né? Então, espero que ele se acorde em tempo. E se ele usar inteligência e poder, ele terá que, inclusive, ver como vai fazer com os rosários, que rezam todo dia, 10 vezes Santa Maria, Mãe de Deus, para depois uma vez Pai Nosso, depois... Então, eu quero ver como é que ele vai fazer para suprimir isso. São 10 vezes por dia em cada vaguinho daquele, mentindo, dizendo que Deus tem mãe, blasfemando contra Deus. Santa. Então isso é uma coisa que inventaram lá atrás, ele não tem nenhuma culpa, mas só que vai ser difícil ele conseguir tirar esse vício dos que estão acostumados há muitos anos de dar o rosário daquela forma. Aliás, também, até o comércio de rosário vai ter que mudar, porque como é que alguém vai mais comprar rosário sem poder rezar esses 10 vaguinhos de Santa Maria Mãe de Deus? Por isso aí está previsto, meu pai me mostrou que isso ia acontecer, agora não sei se ele vai conseguir, né? Espero que ele consiga, né? Voltar ao bom caminho, ensinar os que o seguem a adorar unicamente o Senhor Deus, a orar como eu ensinei há 2000 anos, no barco, porta fechada, sem ter que ir à igreja, lugar nenhum. Isso é quase impossível ele conseguir. Mas para Deus, o que é impossível para os homens, para Deus é possível. Tenham todos a minha paz. Hugo de Brasília. Henrique Cristo, quando o planeta vai ser resetado novamente, vai ser por água ou por fogo? De novamente o quê? Quando o planeta vai ser resetado, quer dizer, quando vai acabar de novo, como na época de Noé foi pelo dilúvio. Ele quer saber se agora vai ser por água ou por fogo. Claro que por fogo, né? De uma certa forma, a bomba atômica é fogo, né? E é inevitável. Nem que todo mundo se ajoelhasse o resto da semana, do mês, o mundo inteiro não conseguiria impedir uma coisa que já está programada e que já está calculada, porque a explosão demográfica salta aos olhos. Para aqueles que ainda vivem no trivial deles e não sabem, existe mais de 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Mais de 1 bilhão. E mais de 1 bilhão bebendo água suja. E depois tem o restante que não dá nem para enumerar, que ainda assim, esses estão passando fome, tem aqueles que têm uma alimentação precária para manter-se sobrevivendo. É uma coisa bem louca que está no mundo. O mundo está louco. Né? Então, é inevitável a catástrofe nuclear. Eu sei, é triste, eu faz mais de 50 anos que eu falo isso. Antes do jejum já tinha visão sobre isso e dizia sempre dizia com bastante cólera dos que me ouviam nas televisões, na América Latina toda. Eu dizia, os homens fizeram mau uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram a sagrada lei de Deus e esqueceram-se dos santos mandamentos. Semearam dessa forma, através de atos e pensamentos, catástrofes de terremoto que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminaram com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas estarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicaram a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onipresença e onisciência. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, desnudo da hipocrisia, ódio, maldade, tentarão viver em harmonia com o Pai. As prisões serão transformadas em escola. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito. Porque após de muito sofrimento e erro, se conscientizará que todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais.
A profissão mais nobre durante os próximos 20 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar doce de nosso Pai. Eu falei isso na América Latina, era bem mais longa meu discurso, e é claro que consegui até expulsão de alguns países, mas eu continuei falando porque é a verdade. E agora, depois de mais de 40 anos, já percebo que tem muitos seres raciocinantes, que têm mais de 7 neurônios funcionando, que compreendem que eu não falei nada de novo, que é o que está previsto, que isso que infelizmente vai acontecer. Porque agora, inclusive sobre isso eu falei há 2000 anos, só que poucos compreendem. Eu disse quando caminhava em direção ao Calvário, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque bem-aventurados serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são esses dias atuais, que mulher joga, já vi mulher jogando criança para dentro do sanitário, feto, jogando no lago, ainda com vida. Já vi pela web, eu vi muita coisa horrorosa que está se cumprindo tudo que eu falei há 2000 anos. E eu não vou mais falar isso, que é muito desagradável, mas quando me faz uma pergunta, eu sou obrigado a responder, mesmo sabendo que a maioria gostaria de tomar água com açúcar. Tenham todos a minha paz. Adriana de São Paulo. Existe inferno? Claro que existe. Inferno é na tua cabeça, na cabeça de quem viola a lei, quem faz o mal, quem pratica o mal, aí a cabeça esquenta. No cabeça, no coração, enfim, o corpo vira um inferno quando faz a coisa errada, quando viola as leis. E quando faz as coisas bem, fica em harmonia com o Pai, daí é um paraíso para aqueles que fazem isso que eu estou falando. Yuri Luiz, do Rio de Janeiro. O senhor se considera líder de uma seita? Não. Eu não me considero. Eu sou o Verbo de Deus, sou o mesmo que foi crucificado há 2000 anos, e eu estou aqui cumprindo a minha missão, que é despertar as consciências. Se alguém quiser qualificar de seita a organização que é o reino de Deus estabelecido na Terra, conforme a promessa que fiz há 2000 anos, que já foi estabelecido oficialmente dia 28 de fevereiro de 82, dentro da Catedral de Belém, e depois formalizado em Curitiba, mais ou menos, são muitos anos. Então, se quiserem dizer que eu aceito, pode dizer, mas é o reino de Deus formalizado, conforme eu prometi há 2000 anos, que eu vim cá só para isso. E no reino de Deus é tudo diferente. Aqui no reino de Deus, as pessoas que vêm aqui não precisam pagar a entrada, não precisam obedecer a chantagem do dia. Aqui é o reino de Deus. As pessoas marcam audiência comigo, querem falar comigo, vêm aqui, me questionam e voltam. Ninguém passa por esse constrangimento de ser chantageado. Porque aqui é o reino de Deus. Do que vive o reino de Deus? Da autenticidade. Porque aqui é o reino de Deus, os filhos dele, inspirados por ele, iluminam-se, se sentem em regozijo no coração por participar como benemérito da causa divina. Que tenham todos a minha paz. Aliás, falando em participar, mostra como é que eles fazem quando eles querem participar. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela Souls, podem fazer suas contribuições espontâneas através do Pix, pixsouls@gmail.com. Importante lembrar que Henrique Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer contribuições espontâneas, o Pix é pixsouls@gmail.com. Bom, qual é a outra pergunta? Nildo de Valença, Bahia. Boa noite. O que você achou quando Pedro arrancou a orelha do sumo sacerdote? Isso é uma coisa. Eu tenho que voltar para a Bíblia agora, para responder essa pergunta. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charada. Só Deus pode dar vida para aquelas letras. Só com a anuência do Altíssimo alguém poderá compreender o que lá está escrito.
Portanto, não houve ninguém arrancou a orelha de ninguém. Né? A Bíblia tem essa fantasia, botaram isso aí. Quem quiser crer, creia, mas eu posso dizer que ninguém arrancou a orelha. Esse mesmo Pedro que dizem que arrancou a orelha do soldado, é o mesmo que depois me negou 3 vezes. Então, quem raciocina pode compreender que tem alguma coisa errada aí. Não, senhor. Arrumando o cenário. Então é uma coisa assim, se alguém quiser fantasiar alguma coisa, pode ficar à vontade. Mas a verdade é a verdade. Por isso que meu pai disse que eu devo sempre dizer, de novo, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só ele pode dar vida para aquelas letras. Porque se alguém for ler a Bíblia, sem pedir a ele inspiração, sem pedir a ele o dom de assimilação, pode sair por aí querendo matar mulheres e crianças, porque lá está escrito que Josué matou por ordem divina mulheres e crianças. Então tem que pedir ao Pai, aí ele vai separar o joio do trigo. Ele inspira e orar de preferência no quarto com a porta fechada, como eu ensinei há 2000 anos, está em Mateus 6, versículo 6. E de preferência aprender a orar o novo Pai Nosso. Prestai atenção. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis Tu descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que é Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora eu vou invocar o Pai para que vos faculte a compreender agora que eu vou ensinar o novo Pai Nosso. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja Teu nome, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Graças Te dou pelo manjar que emana de Ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu Te sirva sem equívocos, glorificando-Te hoje e sempre, ó Pai. E depois na hora de ilumina-me, faz assim com a mão, e sentirá aqui na mão a energia que emana do Pai. Então, se não der na primeira vez, na segunda vez, mas vai conseguir sentir em harmonia com o Pai uma nova vida, essa oração é a mais forte que existe. Agora, mostra como é que eles podem achar. Está no site henricristo.org.br ou henricristo.net, disponível a oração O Novo Pai Nosso, e também na literatura da Soust, Despertador Explosivo. Tem o volume 1 e o volume 2. Podem baixar gratuitamente lá no site, gente. E ainda quero concluir por que Novo Pai Nosso. Porque no Pai Nosso antigo, eu dizia, ensinei, venha a nós o vosso reino. Mas agora o reino de Deus já está estabelecido na terra, formalizado dia 28 de 82, dentro da Catedral de Belém. E então não dá mais para dizer, venha a nós o vosso reino. Quem quiser ter parte com o Senhor vai compreender por quê. E também no antigo Pai Nosso, eu dizia, o Pão Nosso de cada dia. Nessa nova oração, o novo Pai Nosso é mais completo, mais perfeito. Em vez de dizer o Pão Nosso de cada dia, eu peço para agradecer o manjar que emana de dia. Eu ensino a agradecer o manjar compreende tudo. Porque mesmo depois que eu ensinei o antigo Pai Nosso, nem só de pão vive o homem. Agora, nesta oração, está tudo, comida, arroz, feijão, pão, tudo, num pacote só. Por esse motivo que essa oração é mais forte e mais completa, mais para a atualidade do que nunca. Tenham toda a minha paz. Pessoal, informem suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se querem que repassemos suas perguntas ao Henry. Muita gente fazendo perguntas sem informar a localidade. Deixa eu falar mais uma vez por que é importante informar. Informar a localidade onde está, porque quando tu me diz onde estás falando, do ponto de vista cósmico, energético, é como se eu estivesse falando contigo lá, como se eu tivesse ido lá até onde tu estás, falando contigo e respondendo a pergunta direto. E se tu não diz de onde estás falando, para mim tu não existe, porque a pessoa sempre tem que estar em algum lugar. Mesmo que ela estiver na prisão, ela tem que dizer, mas naquela cidade que ela está. Mas não pode, ele não é obrigado a dizer o nome, já que ela, às vezes não querem dizer a cidade, para que os parentes, amigos, não saibam que ela está falando conosco. Mas então, pelo menos, use um pseudônimo decente e pode perguntar, a sua pergunta sempre vai ser respondida. Tenham todos a minha paz. Diego de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Por que crer em Cristo? Não precisa crer.
Depende, não é eu que preciso que alguém creia em mim. Né? Acho que ele quer saber o porquê que o Sim. senhor Agora, está aqui. daí, quando a pessoa fica sabendo quem eu sou, nem os que creem que eu sou Cristo podem deixar de crer no dia seguinte. Agora que eles ficam sabendo, aqueles que Deus revela, esses são fortes. Porque daí, como eles sabem que eu só falo a verdade, eles aprendem a orar a oração que eu ensinei e podem começar uma nova vida. Eu vou dar um exemplo. Há 2000 anos eu disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por que eu disse que muitos serão chamados e poucos escolhidos? Agora estou chamando todos, do mundo inteiro. Mas por que só poucos serão escolhidos? Porque só aqueles que meu Pai revela quem eu sou, lá no foro íntimo, lá no íntimo, é que são os eleitos, são os privilegiados. Aqueles que ficam bloqueando a ação divina de meu Pai para saber quem sou, com pensamentos negativos, pensando, ai, como é que pode, não pode ser, e diz que é Cristo. Eu não digo que eu quero, que eu sou. Eu sou. Eu fui, até chegar em Santiago do Chile, eu não era Cristo. Eu fui ungido lá em Santiago. Cristo quer dizer o ungido. Foi lá em Santiago do Chile, quando eu jejuei, que ele me ungiu. E depois disse que as autoridades tinham que botar no meu documento meu nome como Henri Cristo. E o Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, depois de uma longa batalha judicial, inspirado por Deus, escreveu, através do venerado acórdão, que meu nome é Henri Cristo. Que tenham todos a minha paz. A próxima pergunta é do Wellington Locutor, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ele escreveu, minha pergunta é, estou sem casar, estou pecando? Ora não, ora, ninguém é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ter relações carnais, e se tem também não é obrigado a casar. Quando ele fala se está pecando, então vale mais uma vez dizer a todos os que me ouvem, que na ótica de meu Pai Senhor e Deus, o que é pecado? Na ótica de meu Pai Senhor e Deus, que me mandou que eu passe para os habitantes da terra, pecado é tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então, portanto, aí tens um parâmetro, tens uma base. Aí a tua consciência é teu guia. Dentro do teu cérebro, tu ora ao Senhor para te inspirar, para tu não cometer nada de errado. Então, fumar é pecado, faz mal para ti, para os que estão por perto. Odiar é pecado, daí tu fica com, pode dar uma úlcera no estômago, coisa assim. A doença vem se tu odeia alguém. Invejar é pecado, daí tu fica patinando e nunca consegue nada. Aquilo que inveja nunca vai conseguir aquilo que o outro tem. Então, não deve. Quando a pessoa inveja, porque ela é pequenininha. Senão ela não, o meu Pai, o Senhor é Deus, é grande. Ele pode me dar algo mais ainda do que esse aí tem. Aí não sente inveja. Então, e aí por diante, tudo que é negativo é pecado. Tudo que você fizer de negativo, caluniar é pecado, guardar mágoa horrivelmente é pecado. E daí vai ficando doente. Quem guarda mágoa, como já disse um filósofo inspirado, inglês, Shakespeare, tomando veneno, querendo que o adversário morra. Esse é guardar mágoa. Ele estava inspirado. Que tenham todos a minha paz. Joelma Rodrigues de Melo, de Águas Belas, Pernambuco. O que você acha da confissão de pecados que o padre ouve? Serve ou melhor pedir perdão só a Deus? Certa feita, lá no México, vou responder essa pergunta dando um exemplo de um padre, né? Lá no México, padre que se chama Padre Camacho, ele me contou uma história incrível. Ele viu quem eu sou, se ajoelhou, pediu minha bênção, botou um monte de paroquianos ajoelhados dentro de mim, e aí eu vi que só porque ele disse que eu sou, daí eles também se ajoelharam. Escuta só. Então esse Padre Camacho era um homem inteligente, e ele disse para mim que tenho que explicar dentro do possível da rapidez por que ele foi transferido da paróquia dele para ser confessor naquela igreja grande de Guadalupe. Ele era vigário de uma paróquia, vou contar muito rapidamente, porque ele veio me confessar, eu agora lembrei, só para explicar por que a confissão é uma bobeira. Mas logo em seguida, me lembrem que eu vou falar o detalhe da confissão. Daí ele estava há muitos anos como vigário daquela paróquia. Ele disse que ele quis quebrar a rotina da paróquia
E do lado do altar tinha uma estátua enorme do meu tamanho. E um belo dia ele disse que queria ver como é que ficava sem a estátua. Daí, quando os paroquianos chegaram, ele tirou a estátua, guardou na garagem. Quando eles vieram, tudo começaram a se assustar e perguntar. Ele pegou ele cansou de ficar na cruz, né? Foi dar um passeio. E ficou aquele fuzuê todo. Daí, nesse intervalo, chegou na orelha do bispo, e o bispo chamou ele lá e disse, olha, tu coloca essa estátua de volta lá, senão tu vai ser exonerado, vai ser excomungado. Daí ele botou a estátua de volta e disse que vocês tanto esperaram, que então tanto reclamaram, depois ele voltou. Bem assim, uma coisa bem louca. Daí ele me contou que por causa disso, de castigo, colocaram ele de confessor lá na Basílica, como é que é o nome da Guadalupe. Aí ele me contou coisas que aconteciam lá, coisa muito impressionante, que o vigário, o chefe daquela paróquia lá da Guadalupe, ele tinha uma amante em Paris, e o dinheiro era tanto que o povo jogava, era $1 jogado nos pés daquela estátua, que ele podia pagar, sustentar um apartamento da amante em Paris, e cada confessor também passava a mão sem ninguém explicar, em $1.000 por mês. Ele confessou para mim que, inclusive, ele. É uma coisa tão absurda, toda essa confissão. O nome dele era Camacho, ele tinha uma irmã que era promotora de eventos, foi ela que me apresentou ele, né? Então, daí, finalmente, só para ter uma ideia, em confissão, o que é confissão, irmão? Você vai lá contar para eu disse para ele, daí quando eu disse para ele que toda vez que tu aceita uma confissão, tu vai ficar acumulando os pecados de quem confessou. Então não vou mais dizer que está perdoado, vou dizer que Jesus te perdoa. Ele compreendeu que ele ficava recebendo os pecados dos outros. Então, é uma coisa que inventaram, uma coisa que a igreja do Constantino inventou para ficar sabendo o segredo dos paroquianos. Foi assim que no tempo da Opus Dei, tinha uma tal de Opus Dei, que eles chamavam de Opus Dei, eles ficavam sabendo como é que estava para descobrir quem tinha mais o que, e eles ficam. Quem quiser, eu estou falando de história verificável. Tudo que eu estou falando, se alguém quiser estudar a história, vai estudar. Que eu quero, no que consistia a Opus Dei. Inclusive aqui no Brasil eu conheci várias pessoas que eram escravos dessa instituição. Inclusive o filho de um dono de televisão lá do Sul era escravo dela também. Enfim, mas eu não vou mais falar em coisa tão desagradável, mas só que eu respondendo a pergunta que ele falou. A priori, a invenção de confessionário foi para descobrir o segredo dos católicos, os que se pensam cristãos através da Madonna do Apocalipse 17. Tenham todos a minha paz. Quem é? Carlos de Osasco, São Paulo. Henri já fez algum milagre? Nunca, nem há 2000 anos, nem agora. 2000 anos me disseram, mestre bom, mestre, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele é que faz as obras. Agora também ele faz as obras através de minhas mãos. Na França, quando eu fui expulso da Inglaterra, muitas pessoas vinham de cadeira de roda na praça pública, saiu andando. Tem os jornais franceses, que a Simone vai mostrar agora, não, onde pode ver, onde pode depois nos ver livros. os jornais franceses, e ver. E foi na França a primeira vez uma televisão, um domingo de noite, televisão de maior audiência lá, Antena 2, disse Cristo é revenu sobre a terra, me mostrou com o povo na praça pública. Está nos livros Despertador Explosivo, Despertador Explosivo volume 1, você pode baixar lá no site, henricristo.org.br ou henricristo.net. Tem todo o histórico do Henri Cristo lá na França, gente. Depois baixem lá gratuitamente. Sou eu? Renata de Santa Catarina. O Senhor, após desencarnar, vai voltar novamente? Quando eu desencarnar, eu volto para o Pai, mas só daqui 1000 anos que está previsto que eu voltarei. E apesar que lá em cima 1000 anos é menos de um minuto, mas está previsto que só depois de 1000 anos, durante 1000 anos, os habitantes da Terra aqui estarão sendo alimentados por a doutrina que eu deixei, que está no livro Despertador, volume 2,
toda a doutrina vinda do meu pai, e o volume 1 também tem a doutrina e a história resumida da minha estada aqui na Terra. Davi de Curitiba, o que você acha das pessoas que dizem que já foram arrebatados e conheceram o céu? Ou estão delirando ou estão mentindo, um dos dois. Pode estar delirando, às vezes, espírito, porque tem uns espíritos das trevas, que são espíritos brincalhões, que se apostam numa pessoa e faz ele fazer essa viagem lá para cima, mas a pessoa não saiu daqui. Existem esses espíritos, são espíritos, como diria em espanhol, da broma, né? São espíritos brincalhão. Né? Mas isso nunca aconteceu. Como eu disse, é fantasia ou é o espírito que introduziu a fantasia na cabeça do indivíduo. Maico de Barueri. Henri, para onde vamos quando morremos? Depende. Quando tu desencarnar, se tu estiveres em dia, voltas para a tua origem. Mas se tiver muitos pecados, tu ficas aqui com status de alma penada, aguardando a possibilidade de voltar, esperar, uma mulher vai ficar grávida, esperar que chegue a tua vez de reencarnar. Né? Então aí é uma coisa que não dá para calcular, né? Porque lá em cima o tempo não conta. E aqui embaixo o tempo conta, mas não dá para calcular quanto uma pessoa vai ficar 1 ano, 2, 3, 5, 10 esperando a oportunidade de reencarnar para resgatar os pecados. Tatiana, de Santana, acho que é São Paulo. Boa noite, você é Deus? Eu já disse, André, isso é a prova de que sempre tenho falado de novo que as pessoas que não me ouviram ontem, anteontem, estão agora outras pessoas. Então quero deixar claro que Deus é o supremo criador do universo, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Ele é o Senhor de tudo. Eu sou apenas o verbo de Deus, o servo dele, que estou aqui só para cumprir a vontade dele. Não tenho interesse pessoal, não tenho ambição de nada. Henri, você vai deixar o Novo Testamento para a humanidade quando você deixar a Terra? Pode chamar de Novo Testamento a literatura que já deixei, que já está toda pronta. Né? Esses últimos 40 anos, eu estive só... Porque eu não escrevo. Fui gravado o que eu fui falando, inclusive o Jean, que era o João de há 2000 anos, veio viver comigo 12 anos aqui, ele ajudou esse livro Despertador maior, uma boa parte foi ele que fez. Jean de Patmos, que é o nome que Deus, o Senhor mandou dar para ele, que ele é aquele mesmo João, que lá na França ele era professor de Ciências Humanas, formado pela Sorbonne de Paris, mas aí quando ele me reconheceu, veio viver comigo, viveu 12 anos, agora que Deus o tem, já desenganou. Voltou para lá e desenganou. Então, ele também ajudou a formar esse livro. Num instante, mal, não estava nem um ano aqui, já aprendeu a falar português e logo estava ajudando na escrita, que era a especialidade dele. Lu, de São Paulo. E o que o senhor pensa da transfusão de sangue? As pessoas que se dispõem a colaborar, a ceder o sangue, são benditas. Merecem a bênção do céu, porque elas são, muitas delas fazem só por amor, não por obrigação. Então elas são, porque o sangue é a vida. Então, se alguém está precisando da transfusão de sangue, tenha alguém cujo sangue é compatível, essa pessoa está fazendo uma grande obra perante Deus, porque afinal de contas é renovável o sangue, não tira nenhum pedaço, nada. É renovável. Então é uma bênção para aquele que faz e para aquele que recebe. Agora, existe uma seita aí, um grupo de fanáticos que são contra a transfusão de sangue. Inclusive, mesmo que um parente dele fica carente, não prefere morrer, já morrer, olha o fanatismo, do que ceder para fazer a transfusão de sangue. Coisa de louco. Os que se dizem testemunha de Jeová, que batem na porta da casa de todo mundo em busca de angariar mais evangelho.
Giovana Queiroz, do Rio de Janeiro. Quem é Lúcifer na sua visão? É o diabo? O termo Lúcifer é um termo inventado pelos homens. Agora, qualquer espírito, seja das trevas, das luzes, é um espírito. Né? Então, alguém inventou esse nome de Lúcifer. Né? Inclusive, há quem diga que ele é de bem e outros que ele é do mal. Alguns dizem que ele é o chefe dos E demônios. justamente, então não sei por que lá no Vaticano tem lá um desenho dele. Há quem diga que ele tem sua cota lá no Vaticano, segundo eu vi pela web, né? Então, espírito, esse de dar nome para espírito, né? Assim como também dão nome para santos, imagina só, santos. Santo é só o Senhor Deus, ainda bem que esse novo herdeiro do Constantino, parece que ele não está concordando com isso. Vamos ver se ele consegue impor que os seguidores dele só invoquem o Senhor. Eu vi hoje umas matérias escritas aí que ele não está concordando nem dizer que Maria seria digamos, uma auxiliar na salvação. Agora é saber como é que ele vai fazer para suprimir todas aquelas baguinhas do rosário. Que desde criança a pessoa aprende a rezar Santa Maria, Mãe de Deus, 10 vezes e uma vez Pai Nosso. Vamos ver, o tempo dirá. Se ele está fazendo essas coisas, então Deus está inspirando ele. Eu tenho toda a minha parte. Eduardo de Colombo, Paraná. Henri, boa noite. Você acha que Deus está triste com as tragédias do mundo? Deus, na verdade, não fica triste, não. Se alguém disser que ele ficou triste, não está falando a verdade. Nem fica alegre. Ele só vê, ele é solidário com os que sofrem. Os que sofrem invocam-no, ele vem a confortar, ele emite energias de conforto, de segurança, de paz. Mas como ele sabe que tudo que está acontecendo foi plantado, todas as coisas ruins que estão acontecendo, foi plantado porque fizeram mau uso do livre-arbítrio. Porque ele deu o livre-arbítrio para os habitantes da Terra, para os seres humanos. E quando fazem mau uso, então ele já sabia também que, mas como ele é o Senhor, ele criou leis perfeitas, tá? Então ele não tem, quem diz que Deus castiga, está equivocado. Se Deus precisasse castigar alguém, de novo, é uma interpretação equivocada da Bíblia. Se ele precisasse castigar alguém, ele seria um deusinho vingativo. Tá, na Bíblia diz, mas não. Ele criou leis tão perfeitas, mas tão perfeitas são as leis que ele criou, que cada vez que alguém comete um erro, ela está tecendo um látigo para mesmo se autossuitar. Depois ela fica doente porque fez o mal. Então, quer dizer, ele é perfeito. Agora, se ele não tivesse criado leis tão perfeitas, daí nem eu teria autoridade para falar dele, nem eu teria segurança para falar dele, porque eu sei, eu tenho plena convicção que ele é perfeito, criou leis perfeitas. Então, quando está escrito na Bíblia que ele é vingativo, etc., é um erro de escrita, erro de interpretação dos desígnios de Deus. Alessandro Avelino, de Penápolis, São Paulo. Essas tempestades que está acontecendo no Brasil e sua obra, ele quer saber o porquê, e aproveitando, tem pessoas que estão pedindo oração pelo Brasil por conta desses ciclones que está acontecendo. Eu sempre peço ao Pai que abençoe o Brasil, os dirigentes, enfim, tudo, porque afinal de contas, eu aqui estou designado por ele. Agora, tem coisas que estão previstas que vão acontecer. Tem coisas que ninguém pode impedir. Então, veja bem, se eu tivesse condições de impedir que certas coisas fossem acontecer, então eu teria dito há 2000 anos, quando disse assim, ao invés de dizer, perguntar quais eram os sinais da minha volta, eu disse, quando ouvir de falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes,
É apenas o princípio das dores, então vereis o sinal do Filho do Homem. O sinal vocês podem ver aí pela televisão agora, né? Então, se eu podia dizer para o meu pai não deixar isso acontecer, mas acontece que ele mesmo previu, ele me mostrou que de acordo com os atos que os homens fossem praticando, eles iam girando as coisas que iriam vir. Através da procriação desordenada, existe tanta gente com fome, tantas crianças famintas, olha bem. E assim por exemplo, que aliás eu falei há 2000 anos sobre isso. Sobre crianças, sim. Como tem novos ouvintes, eu vou repetir tudo de novo. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventurados serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são esses dias atuais, que às vezes a mulher não tem nem leite para dar para o filho, né? Enfim, então tudo estava previsto. E eu apenas estou aqui para mitigar o sofrimento, para ajudar a abreviar o sofrimento daqueles que vêm me procurar. Essa é a minha realidade, obediente ao meu pai, eu invoco, peço a ele, e ainda estou aqui ensinando para aqueles que não querem sofrer. Parem de rir, de debochar, quer ver? Aprendam a orar ao Senhor. Eu sei que tem aqueles que vão rindo, debochando, falando contra mim, depois eles vão ter que se entender com o Senhor. Porque tem uns que dizem, quando é que o menino vai morrer? Esses vão morrer sempre antes de mim, porque eles, a lei, estão cometendo gravíssimos erros de cálculo perante o Senhor. Quando alguém descobrir quem eu sou, ela vai, como já muitos vieram pedir perdão para mim, mas só que tem que pensar antes de julgar, porque eu disse há 2000 anos, não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgaram, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Então, é bom que pensem antes de julgar, ninguém é obrigado a crer em mim, só que faça uma reflexão antes de abrir a boca, que às vezes a língua pode ser o chicote do corpo. Tenho todos a minha paz. Calixto, de Salvador, Bahia. Como se livrar de trabalho de macumba? Interessante. Bom, isso aí eu posso dizer, eu sei que isso aí muitas pessoas já me procuraram sobre este assunto. É muito simples. A partir do momento que tu tens consciência de Deus, se tu tens consciência que Ele é o Senhor, Ele está acima de tudo e de todos, tu invoca Ele, no quarto com a porta fechada, como eu já ensinei ainda há pouco, procura ver depois lá onde pode aprender, ensinou o Pai Nosso, tu ora o Pai fervorosamente e tu vais sentir em teu corpo que tu estás eliminando qualquer ameaça de trabalho de macumba, seja lá o que for. Que eu vou explicar como é que funciona isso. Quando alguém fica sabendo, geralmente quem faz a macumba gosta que alguém ficou sabendo que aquela pessoa foi mirada. Daí depois, quando a pessoa tem medo, ela, ai meu Deus, então fizeram uma feitiçaria comigo, olha, botaram meu nome dentro de uma bruxa, sei lá, e daí ela começa trabalhar o cérebro dela contra ela. Aí a mente dela passa a mentir para ela, porque a mente mente. Mentir que ela vai ter um problema sério, vai ficar doente, ou vai isso ou aquilo outro. Então, muitas vezes o feiticeiro que faz trabalho até quer que a pessoa que está vendo para vir lá pedir socorro, pedir uma comutação do que fez. Então é simples, tendo o Senhor, ninguém pode contra o Senhor. Se tu tiver como o Senhor, podem dizer o que quiser, pode fazer o que quiser. Se fazer trabalho de macumba valesse, imagine quanto tempo quantos já não fizeram contra mim. Então não funciona, entendeu? Se tu tiver a proteção de Deus, não funciona nada. Inclusive lá tem o voodoo que diz que faz o desenho de uma miniatura do corpo de uma pessoa e aplica alfinetes. Injeção, Alfinetes, agulhas. Depois, tudo isso não dá em nada. Isso vai voltar contra o feiticeiro. Volta contra o feiticeiro se tu estiver pedindo ao Pai e estiver em harmonia com Ele. Aí o feiticeiro vai pagar aquilo que ele pensou em fazer por ti, contra ti.
Tenham toda a minha paz. Quem quiser vai orar ao Senhor. Aliás, mais uma vez vou ensinar, porque, como eu disse, sempre as pessoas vêm e vão. Eu estou aqui agora, tem pessoas que chegaram agora que não tinham vindo ainda. Então vou, uma vez mais, ensinar a orar o novo Pai Nosso. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Quando tu começa a orar assim, com as mãos assim, que o teu plexo solar vai impulsionar a tua energia passando por aqui para ir para o infinito, com os olhos abertos. E depois abre as mãos assim, para sentir que recebe dentro de tuas mãos as energias que emanam do Altíssimo. Tenho todos a minha paz. Gustavo de Angra dos Reis. INRI, meu líder. Deus criou o mundo e quem criou Deus? Aí é que está. Como eu acabei de dizer, não, esse chegou depois, porque ainda há pouco eu já falei. Não faz tempo que ele está aqui, só que chegou só agora a vez de pergunta dele. Eu já falei ainda há pouco que Deus é o único ser incriado. Inclusive que bobageirado que rezam, Santa Maria Mãe de Deus, não tem. Ele é o único ser incriado. Foi uma mentira que inculcaram na cabeça das pessoas, desde criança, eles dizem, Santa Maria Mãe de Deus, né? Não tem. Ele é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Toda essa santarada que inventaram aí, tudo bobagem. Quem quiser falar com Deus tem que falar diretamente com Ele, e não com uma estátua. Estátua, por ser cega, não pode ver a miséria, a dor de ninguém. Por ser muda, não pode falar, nem interceder junto ao Pai. E por ser surda, não pode ouvir. Então, o que é uma estátua? É um ser inanimado. Então, pede para o Pai diretamente com Ele, lá no teu quarto, com a porta fechada, como já ensinei há 2 anos, que está em Mateus 6, versículo 6. Tem todos a minha parte. Aurélio Lopes, São Paulo. O Senhor vai desencarnar e ressuscitar novamente? Não, vou desencarnar. Há 2 anos não ressuscitei, eu desencarnei e ressurgi. Reapareci, mas não tinha carne. Meu corpo foi para a sepultura. O José de Arimateia me deu uma sepultura, primeiro público. Aí quando ele viu que estavam planejando praticar vandalismo no meu corpo, de madrugada ele foi lá com os auxiliares dele, removeu meu corpo, me deu uma sepultura anônima. Eu só reapareci em espírito, tanto é que entrar nas casas sem abrir a porta. Então, agora, é tudo mentira e fantasia. Uma vez mais sou obrigado a dizer, por ordem do meu Pai, Senhor e Deus, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo alguém poderá compreender o conteúdo dela. Pode falar, pode falar. Para as pessoas que estão perguntando e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus, podem fazer suas contribuições espontâneas através do Pix, pixsouch@gmail.com. Importante lembrar que Henrique Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer contribuições espontâneas, é pixsouch@gmail.com. Qual é a próxima pergunta? Júlio de Araraquara, São Paulo. INRI, é verdade dia 25 de dezembro e a Semana Santa? Toda invenção dos homens, toda invenção, dia 25 de dezembro, nascimento de Jesus Cristo, tudo mentira. Para entender, também é mais um que chegou agora, que não deve ter escutado eu falar. O imperador Constantino, quando ele assambarcou o que sobrou da minha antiga assembleia, que eram os que sobraram depois da minha crucificação, depois que ele cansou de matar cristãos, os imperadores mandavam matar e se multiplicavam. Porque quem era parente de um que morreu, quem não era cristão ainda virava cristão. Porque ficava até por vingança. E daí, quando ele resolveu, em vez de parar de matar cristãos, abduzi-los, transformaram, ele tratou de fazer os cristãos virar, como é que é? Paganizou os cristãos e cristianizou os pagãos. Fingindo cristianizar os pagãos.
Mas, na verdade, ele paganizou os cristãos porque ele introduziu, na época, até uma data para o meu aniversário. Então, quer dizer, ele, o imperador, ele decidiu, ele era Deus, na hora dos que acreditaram nele. E ele disse que eu nasci dia 25 de dezembro e fez festa, que já há muitas décadas antes, eles já adoravam essa data como nascimento do sol. E daí, então, eles botaram Natal e Sol. Né? Natal Invicti, uma festa pagã. Depois vem as outras mentiradas que ele inventou, e que foi indo, e bem depois, os sucessores dele que inventaram a confissão, inventaram muitas coisas mais, até a Inquisição. Que quem estuda a história, se um católico fosse estudar a história e visse o que aconteceu na Inquisição e continuasse católico, ia botar com um parafuso frouxo. Depois, como é que vai continuar seguindo uma igreja, uma religião que mandou matar os cristãos na fogueira? Giordano Bruno era um sábio, um filósofo. Ele foi queimado vivo na fogueira, conforme poderes até encontrar um filme sobre isso. Bom, qual é a outra pergunta? SJC de São Paulo. Posso iniciar minha alma para o pleroma, para conhecer almas de pessoas que ainda não reencarnaram, que ainda não encarnaram? Não entendi a pergunta, faz bem nítido aí. Posso iniciar minha alma para conhecer almas que ainda não encarnaram? Iniciar a alma? É aquela... Ritos de passagem, né? Olha, simplificando, ora o pai, no quarto da porta fechada, pede a ele que tem espírito. Aquelas pessoas que invocam. Do que fazer todo esse cerimonial. Que papagaiada, né? Essa papagaiada. Que a pergunta não foi bem feita. Isso é exatamente o que ele falou. Posso iniciar minha alma para o pleroma, conhecer almas que ainda não encarnaram. Esse pleroma? Esse pleroma são aquele pessoal, uma seita que fazem... Então tá é como tomar um chá. Em resumo, vai orar o pai, no quarto da porta fechada, ora o novo Pai Nosso que eu ensinei, pronto, tá tudo resolvido, entende? Não tem essa história de enfiar minha alma É o seguinte, fale sobre... Posso fazer mais uma pergunta? Pois não, depois eu quero que fale de novo onde é que eles podem mostrar o novo Pai Nosso e também pode fazer. Eu responder depois também. Quer que eu fale antes do livro? Eu vou falar o livro. É. Tá, o novo Pai Nosso, pessoal. Então, vocês podem aprender lá no site do INRI, tá? inricristo.org.br ou inricristo.net e também na literatura da Souchi. No Despertador Explosivo. Despertador Explosivo, volume 1, contém a história de Henrique Cristo. Baixe gratuitamente em PDF. O 2 contém a doutrina do Henrique Cristo. Então, baixem lá no site henricristo.org.br ou henricristo.net. Nilson, de Itaquaquecetuba. Meu irmão briga muito no serviço e reclama. O que pode me aconselhar para eu falar para ele? Aconselho que ensine ele, mostre para ele onde está o novo Pai Nosso, que ele aprenda a orar, que daí ele não vai mais ter motivo para brigar com ninguém, ele vai sentir-se tranquilo, não vai sentir nada de animosidade no trabalho e vai começar uma nova vida. Né? Agora eu vou... Já mostrou onde é que foi encontrar? Sim, eu mostrei. Agora eu vou... Vai responder mais uma pergunta? Tá, mas é o último. Depois eu vou pedir ao pai. Adário, de Goiás. O senhor pensa em fazer uma peregrinação por todas as capitais do país? Já fiz, percorri todo o Brasil, capital por capital, inclusive fui em Goiânia, né? Onde até fui detido. E daí, eu estava falando na praça pública, a polícia veio, me deteve, e tinha uma jornalista da Globo que estava lá, justo me entrevistando nessa hora. Ela foi lá do delegado, a hora que eu entrei, o policial me levaram lá, ele disse, senhor, por que o senhor prendeu o Cristo? Ele olhou para mim, eu não sabia que ele era, quer dizer, e ele estava, não, ele está solto. Pronto, tá bom. Essa é uma lembrança que eu tenho de Goiânia, de que o jornalista de lá, da TV Anhanguera, falou isso aí. Bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou invocar o Pai, uma coisa íntima entre eu e ele.
Agora, quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sulcar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trânsitos mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à vicissitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os dias mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases, deslumbramentos, às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela SUST. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Pois Jesus e agora Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bateu forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai.
Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Aqueles que querem participar, olhos bem abertos, as mãos assim, e o Senhor vos abençoará sobejamente. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, justa e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos, meus filhos. Até breve e até sempre.